Viu, mas você fala, você não falou para ela, tô assim, Agora está gravando. animada. Tá bom, nós estamos comportados. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês até imaginam com o que a gente vai começar, né? Estou presida hoje na ONU? Não, Sabe sim. com stories. Estamos querendo esconder tudo o que está acontecendo no Brasil, falando que a Amazônia nunca esteve tão saudável. Ele é... Estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Por que eu tô só vendo a Séfora e a... Ah, agora apareceu, eu mudei aqui. Eu quero começar hoje, então, essa segunda aula já vai ser mais focada na produção de vídeos mesmo. Aqui a gente não vai entrar em tanto detalhe técnico, eu vou até passar alguns aplicativos para vocês de dica no final da aula, mas eu não vou entrar em tanto detalhe técnico de como produzir os vídeos, mas são mais dicas de como se preparar para essa gravação de vídeos, como encontrar o conteúdo nessa linha. E aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida com algum desses aplicativos que eu vou indicar no final da aula, daí a gente pode conversar lá pelo grupo. Eu vou compartilhando aquilo que eu sei também, porque eu fui aprendendo fuçando. Então, a gente vai trocando isso. E aí eu quero começar a aula, obviamente, ouvindo um pouco de vocês, como foi o desafio, se vocês conseguiram cumprir todos os dias, como vocês se sentiram fazendo esses vídeos. Então, contem para mim como que foi fazer esse desafio de postar um vídeo por dia. Vai lá, Érica. Olha só, assim, foi bom para mim. Teve dia, acho que, deixa eu ver, eu fiz acho que uns 4 vídeos até hoje. Ou seja, não cumpriu o desafio. Sabe por quê? Porque de final de semana, para mim, não fez sentido. Porque eu vou usar para o trabalho, não vou postar de final de semana. Foi muito difícil para mim, assim, final de semana. Então, de verdade, eu me senti com um desafio cumprido. De verdade. Por causa do que o final de semana não faz parte do meu, né? Então, assim... Mas, assim, eu achei que foi ótimo para mim. Achei que eu fui melhor em uns do que em outros, fiquei mais à vontade em uns do que em outros. E aí, acho que só a prática para me deixar mais à vontade em 100% dos vídeos que eu fizer, né? Porque eu tenho uma dificuldade eu falo muito, né? Me exponho demais e as minhas ideias vão surgindo, né? Se eu não tenho tipo um roteiro, ou se eu não estou ali numa conversa específica, né? Então, essa é a minha maior dificuldade, assim, de não ficar muito longo. Eu acho que coisa muito longa não prende atenção. Tem as minhas crenças também, em relação ao próprio Instagram, ao próprio Stories, né? Porque coisa muito grande, por exemplo, quando eu vejo que tem um monte de cortadinho lá em cima, eu já pulo fora. Porque é muita coisa, eu tenho a sensação que não vai me agregar e eu saio. Então é isso, mas foi muito bom para mim, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que eu tive a certeza de que eu tenho que fazer mais, eu tive muito feedback. Todos os dias. Eu ia perguntar isso, se alguém te respondeu, se alguém perguntou. Todos os dias. Teve, acho que o primeiro dia eu tive mais de 30, 40 feedbacks. De gente falando, de gente comentando. Depois eu nunca uso o Facebook. Daí então eu tinha, por exemplo, assim, acho que 32 no Insta. Acho que mais até. Tô confundindo os dias. Que foi o dia que eu mais tive comentário também. E gente que falando do assunto, gente que gostando, gente apoiando, vai bem que você tá ótima, e gente gostando do assunto, perguntando, compartilhando. Aí depois eu postei o segundo vídeo também no Facebook, aí ficou os 2 canais, né, assim, conversando. Então foi legal, foi bem legal. E aí sempre tem gente conversando e perguntando e falando, continua, que tô ouvindo, então por isso eu gostei mais, assim. Mas não foi só por isso que eu gostei porque não foi um bicho, foi um bicho de 7 cabeças um dia que eu tava muito mal, assim, eu tava
estava resolvendo uns problemas. Eu tinha que gravar naquela hora porque o dia estava acabando. Então foi mais difícil, mas assim, whatever, eu adorei. Valeu muito a pena. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nesses dias que você falou que você se sentiu mais à vontade, o que que tinha de diferente? Tempo, agenda mais tranquila, nenhum problema, assim, um dia mais light, entendeu? Entendi. Acho Beleza, que. parabéns. Obrigada, amor. Eu amei os seus vídeos. Muito... Desculpa o sábado e o domingo, mas assim, Vai ficar perdoa. sem presente. Ah, vou. Porque realmente não. Eu assumo, é minha responsabilidade. Tá tudo bem. Tá bom. Vai lá, Sé. Ai, gente, calma aí, que eu não sei o que tá acontecendo. Tá ativo já seu microfone. Tá, mas eu não tô vendo vocês, espera aí. Ai, gente, espera aí. Ah, agora eu tô. Mas tá na tela, eu não quero. Você não quer o quê? Bom, eu não tô vendo vocês, Mi, mas vocês estão me ouvindo, né? Tô te vendo e tô te ouvindo. Não tô vendo vocês. Acho que Ah, foi na agora hora eu que a tô. minha Agora eu compartilhou. tô. É, para mim foi complicado também os primeiros dias. Eu não tenho, diferente da Érica, que eu até vi os vídeos dela, achei super bacana, achei que você fala muito bem nos vídeos. Eu não tenho uma linha definida, assim, vou usar pro trabalho, entendeu? Eu usei mais assuntos aleatórios mesmo e peguei alguns ganchos. Nos dias que eu tinha uma coisa mais definida, que nem o dia da faculdade lá, que eu entrei e falei, aqui rende um story e tal. Quando você tem um assunto já mais planejado, ficou melhor, para falar a verdade. Quando não tem, você acaba tendo que ficar pensando, vou falar sobre o quê? Aí você fica sem aquele planejamento. Acho que quando você tem um assunto que você fala, não, eu domino aquele assunto, eu vou falar sobre isso, acho que discorre com mais tranquilidade. Mas é o que a Erika falou, não foi um bicho de 7 cabeças, mas tinha dia que eu acordava e falava assim, vou falar sobre o que hoje? Eu ficava pensando. E aí eu deixei, porque como eu não tinha uma linha assim, eu vou usar para o meu trabalho diferente da Érica e todos os dias eu vou buscar um conteúdo para, né, para poder compartilhar com as pessoas, eu deixei coisas aleatórias, né, porque estava lidando mesmo como um desafio, destravar mesmo para gravar um story, que eu não tinha nenhum até o curso. Meu primeiro story foi feito com o curso. Né? E eu vi que realmente as visualizações dos vídeos e a interação aumentou bastante, de gente que eu nunca tinha visto no meu Instagram e acabou visualizando e alguns comentários e tudo. Mas foi de assunto mesmo bem aleatório, que me surgiu na hora. Hoje mesmo eu estava lá e fiz um stories, comecei a conversar com a Nabão por causa do livro que você deu para ela. E eu tô lendo também, e aí surgiu uma coisa, ela fez uma coisa muito legal, uma brincadeira muito legal lá na hora. Ontem foi o único dia que eu não fiz o desafio vídeo, mas porque ontem eu tava com o corpo detonado, e aí eu escolhi me apagar ontem, porque o dia foi bem desafiador, como na função mãe ontem, né? E ontem eu não fiz consciente mesmo, mas hoje eu fiquei pensando, podia ter feito, por que eu não fiz? Mas foi o único dia que realmente eu não postei nada, mas foi bacana o desafio. E eu percebi que quando alguém me desafia, aí eu corro atrás, sabe? Foi o que eu falei até na live lá com a sua amiga essa semana. Tem coisas que pra gente, acho que como a gente tem vergonha, medo, essas coisas do desafio funciona até que melhor, sabia? Legal. Ontem eu falei um pouquinho, não sei se a Erika viu, a gente fez uma live sobre gravação de vídeos com a Adriana Long, que ela é especialista em transição de carreira, de sair do mercado profissional e ir para o empreendedorismo. E a gente falou um pouco disso, né, do funcionamento das pessoas, como cada pessoa se motiva. Então, algumas pessoas, elas se motivam muito pelo desafio, elas querem uma pressão em cima delas para elas poderem se movimentar.
E é o que acontece na maioria dos casos. Pessoas, assim, não adianta a gente querer alisar ninguém, porque senão as pessoas ficam na zona de conforto e não fazem, e acabam criando uma muleta com você. Ou você bota pressão, bota um desafio e a pessoa vai atrás de fazer aquilo acontecer. Então foi legal, assim, ver que vocês, de fato, se desafiaram, tirando ali no final de semana, que aí a gente já teve uma quebra natural. No caso da Érica, ela até explicou que é por conta de ela estar usando mais profissionalmente e não ter um sentido, de repente, ela fazer algo no final de semana. E isso, a gente até brincou, no final de semana eu estava com a Séfara, eu estava com a Cris presencialmente e com a Claudinha. E a Séfara tava até brincando, eu não vou fazer porque eu tô aqui com você e eu vou aparecer no vídeo da Claudinha e já tá bom. Eu falei, cara, são questões de escolha, é um comprometimento seu com você mesmo, não é que, poxa, eu tenho que fazer o desafio porque a Milena tá falando e eu tenho que... Vocês não são obrigadas a nada, é uma escolha de vocês, que eu acho que vocês fizeram muito conscientemente, e é um compromisso de vocês com vocês mesmas. Quer dizer, vocês vieram pro curso... acredito que porque vocês querem se desenvolver nisso, vocês querem gravar vídeos, independente do tema, se é uma coisa mais, eu quero falar da minha vida, eu quero compartilhar minha vida, ou se eu quero falar mais de alguma coisa profissional. E o desafio, na verdade, foi uma forma de realmente impulsionar vocês e de motivar vocês a colocarem em prática aquilo que a gente aprendeu na primeira aula. A vocês já se desafiarem e verem exatamente o que vocês viram. Não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer. Se tiver um planejamento, e isso a gente vai falar um pouquinho mais hoje, é uma coisa que é super possível de fazer. O primeiro vídeo dá uma baita dor de barriga, você acha que saiu horrível, você não quer nunca mais fazer aquilo, mas aí depois, no dia seguinte, você vai lá e você se motiva de novo, porque você vê o seu próprio resultado, e aqui no caso do desafio é legal ver o resultado das colegas. Então, todo mundo ali fazendo, todo mundo se movimentando, você acaba se motivando por isso também. Então, o desafio era mais para sair, realmente quebrar um pouco essa barreira, sair da zona de conforto e sair da aula para ação. Porque é como a gente falou na semana passada, na zona do saber não adianta, tem que ir para a zona do fazer, tem que ir para o campo de batalha, tem que fazer para ver como é. Porque não adianta eu falar assim, eu não vou gravar sem saber como é gravar, sem saber o resultado que isso gera. Olha no caso da Érica, por exemplo, quantos feedbacks ela não teve, que de repente pode gerar até uma oportunidade de negócio para ela daqui uns dias. E é isso, quando eu faço os meus vídeos, e também não é automático, tá? Não é que eu vou fazer um vídeo hoje e amanhã vão aparecer 5 clientes na minha porta, é uma construção. Eu vou construindo, e quando eu menos espero, aparece uma pessoa e fala, eu tô vendo seus stories e eu quero fazer uma mentoria com você. Então, isso é uma construção, e quanto mais, para você, Séfara, que ainda não tem essa linha muito definida, mas que você vai ter essa linha muito bem definida em pouco tempo, eu tenho certeza disso, você já começar a vencer esse desafio, quando lá na frente você tiver que entrar com o seu assunto, você já vai estar muito mais preparada, você já vai começar bem para as pessoas que vão te seguir por esse assunto específico. Então, é realmente fazer... E se desafiar diariamente, mesmo que você não publique, mesmo que, puxa, hoje eu não tô num dia legal e eu não vou gravar. E eu sou assim também, tá? É que no caso do desafio eu coloquei fazer todo dia para mexer mesmo com vocês e incomodar. Mas eu, por exemplo, hoje eu não tô bem, eu tô super gripada. Eu não vou fazer vídeo. Às vezes a gente faz um curso e a gente fica muito mexida emocionalmente, que é o que aconteceu esse final de semana. É muita emoção. A gripe é essa emoção saindo do meu corpo. Eu não vou fazer, e tá tudo bem. Mas eu sei que a hora que amanhã eu tô bem, eu ligo lá e tá tudo certo, eu já começo a gravar e tá tudo beleza. Então, quando você já enfrentou o desafio, você já sabe como você pode escolher um dia fazer, outro dia não fazer. Você pode escolher, todo domingo eu vou gravar um vídeo, porque aí é a questão do planejamento, é a questão de você ter tempo, é a questão de você conseguir pensar em algum conteúdo. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui para mim. E não é só também, Mi, a questão que nem ontem, emocionalmente, você não vai passar a melhor coisa. Então, a escolha foi, eu não estou bem emocionalmente por tudo que aconteceu no dia, né, na questão
família mesmo. Então, assim, porque eu vou gravar só porque eu tenho um desafio a cumprir? Não, como é que eu vou transmitir isso? Também é a questão do que você está transmitindo para o outro, não é só cumprir. Então, foi super consciente ontem. A gente brincou no final de semana que eu falei, eu não vou gravar e tudo. Aí surgiu oportunidades e momentos, eu falei, não, por que eu não posso me desafiar? Mas ontem eu não tinha o melhor de mim para entregar, então foi uma escolha consciente, né? Perfeito, é isso mesmo. Concordo super com esse ponto de vista e trago até uma reflexão. Isso é uma das coisas que eu vou falar durante a aula, e trago até uma outra reflexão, né? Que às vezes a gente acha que a gente vê, na verdade, nas mídias sociais, todo mundo muito feliz. E às vezes você, não no dia, porque você realmente não estava na vibe e não ia adiantar se gerar uma emoção negativa em quem estava te assistindo. Mas, de repente, dessa experiência que você viveu, você se permitir vulnerabilizar e passar isso, que foi o que você fez hoje. Você realmente foi lá e falou, tô vulnerabilizando aqui porque, ontem não estava legal. E mostrar para as pessoas que nós somos seres humanos e que nós temos as mesmas emoções, nós somos tão imperfeitos quanto todo mundo. Todo mundo tem a sua imperfeição. E todo mundo tem os seus dias ruins. Há uma tendência nas mídias sociais as pessoas mostrarem só o lado bom, só os dias bons. Mas a gente também pode mostrar aqueles dias que não são tão bons. Não precisa mostrar no dia, mas pode trazer esse conhecimento depois para as pessoas. Mas eu entendo perfeitamente o que aconteceu ontem, entendo perfeitamente a colocação da Érica também. E acho que assim, vocês já tinham se superado. Vocês já tinham conseguido vencer aquela barreira. Então é uma escolha consciente. Isso é muito bacana. E gratidão por isso, viu? De verdade. Gratidão mesmo, porque foi isso, né? Foi um desafio que a gente fez e que aí, né, um encontro, um bate-papo e culminou nessa questão que foi muito legal para mim. Gratidão, viu? É gostoso receber também esses feedbacks, né? Quando a gente coloca a nossa cara a tapa, quando a gente se mostra e as pessoas dão feedback. Eu, por exemplo, recebo muito feedback e estou trabalhando isso desde o final de semana, a Séfara sabe, sobre a minha voz. E para mim isso é uma novidade porque eu sempre tive crença de que a minha voz não era legal, tipo, não gosto da minha voz. Então, ter esses feedbacks, nossa, sua voz passa paz, para mim é legal, porque isso reafirma o trabalho outras questões. Então, qualquer feedback que a gente receba também acaba nos motivando a ir além. Ela fugiu, mas ontem. Rapidinho. Daí ontem, né? Nem foi do Stories, foi de um negócio lá. Mas enfim, as pessoas acho que criam essa identidade, né? Com quem faz vídeo. E aí tinha operador da última empresa que eu trabalhei, sabe? Ai, Érica, aqui não tá acontecendo isso, não. Entendeu? Tipo, eu nem trabalho mais lá e as pessoas se identificando com o assunto, né? Aí dá vontade de falar, você quer que eu te pegue no colo, né? Alguma coisa assim. Mas, entendeu? Uma empresa que eu nem trabalho mais, e aí o rapaz, nossa, Érica, isso daí que você tá falando, aqui nem acontece mais isso, né? Achei legal. Enfim. Essa questão da voz, você falou, Mi, eu também sempre tive muita crença com isso, porque todo mundo fala, sua voz é de menininha, sabe, no telefone. Então, para mim foi um desafio também esse tipo de coisa. E aí a gente começa a pegar em tudo que a gente vem experienciando aí nesses últimos 15 dias, que o sucesso é treinável, e isso também é treinável, né? Eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente vai evoluindo. A gente passa até a não... começa a olhar outras coisas com outros olhos, inclusive a voz, né? Exato. Para mim, a minha voz era um fiasco, mas agora que vocês falaram que a minha voz transmite paz, eu só vou mandar mensagem de áudio, não tô nem aí. Vou parar de escrever. Só vou falar por áudio agora. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma curiosidade. Quando vocês postaram os stories, vocês iam lá se assistir para ficar se julgando depois? Como que foi esse processo? Que isso também é curioso. Eu me assistia para ver o que eu podia melhorar, mas eu acho que eu não fiz julgamento não, assim. Teve até alguns que você me falou, olha mais para isso que eu já tinha observado, mas para
como forma de treino mesmo, para fazer melhor no outro dia, para fazer melhor. Não de julgamento, eu não me preocupei muito com isso, não. Legal, legal. Para não ficar Hoje mesmo eu errei uma palavrinha lá, eu falei, ai, vai assim mesmo, no meio do stories, ai, vai, já foi mesmo, e postei. Não fiquei fazendo esse tipo de julgamento, não, mesmo porque é o que eu te falei, não tem uma linha muito definida. Se eu ficar toda hora também muito certinho, a coisa fica parecendo mecânico, e não é esse o intuito, né? Exatamente, perfeito, legal, parabéns. E você? Eu voltei, sim, várias vezes, N vezes, às vezes mais, às vezes menos, às vezes mais rápido, às vezes mais demorado, procurando. Mas é porque eu, às vezes fugia, às vezes eu não queria fugir muito, eu queria manter essa questão de um tempo menor, sem ficar assim, entendeu? Pensando. Eu estava buscando uma coisa mais estruturada, assim. Entendi. E assisti N vezes, assisti. Mas eu achei que eu fosse me julgar mais. Eu acho que eu julguei menos. Então, percebi, entendeu? Até sei lá, o jeito que ficou a roupa, nananã, entendeu? Também é uma coisa que às vezes eu fico olhando mais e não me preocupou. E eu acho que eu também não me julguei muito, porque eu acho que eu postei o que eu achei que estava bom. Legal. E depois, só esse, eu acho que foi o vídeo de ontem, que eu estava muito pesada, muito pesada. Minha energia estava ruim, muito ruim. E aí eu não gostei muito e assisti uma ou duas vezes só, mas os outros eu assisti várias vezes. Legal. Foi tudo E é legal, a questão de assistir é ruim quando a gente fica ali se criticando, sabe? Ai, nossa, olha meu cabelo, olha minha roupa, ai, olha minha voz. Mas é legal pra gente também se acostumar com essa nossa imagem. Porque até então a gente não tinha essa imagem de olhar a gente e falar, putz, olha minha voz. E se acostumar mesmo com a voz, por exemplo, é uma coisa bacana de você assistir, mas e isso que a Séfora falou é muito legal. Tipo, eu engoli uma palavra, eu errei uma palavra, segue em frente. Porque é aquela coisa, as pessoas elas se conectam com pessoas. Então as pessoas lá também erram. E tá tudo bem você errar. Porque senão às vezes você vai regravar um vídeo de 3 minutos porque você errou uma palavra. Não, segue em frente, segue o jogo. Então, e principalmente no Stories é isso, porque o Stories você tá fazendo ali na hora, né? Então você errou uma palavra, segue em frente que não tem problema. Bom, bora lá pro conteúdo. Por que não tá indo? Acho que eu tava com o chat aberto. Sim. Aí vamos começar aqui como dominar os principais bloqueios, né? Então, de tudo aquilo que a gente falou na semana passada, de falta de autoconhecimento sobre as qualidades de comunicação, de medo do julgamento, todos aqueles bloqueios que a gente listou na semana passada, eu trouxe aqui alguns pontos de como que a gente pode dominar isso, ou pelo menos minimizar esses bloqueios. Acho que é um pouco, vocês vão sentir também um pouco, talvez, de coisas que vocês já tenham feito, que já tenham pensado, mas é importante a gente passar por esses pontos. E aí, o primeiro ponto é logo dominar o conteúdo. E por que isso? Porque quanto mais a gente sabe sobre o que a gente vai falar, quanto mais domínio a gente tem no conteúdo, quanto mais a gente gosta de falar daquilo, a gente fala daquilo com muito mais confiança e muito mais tranquilidade. Então, se é algo que você vive no seu dia a dia, talvez se a Séfora, por exemplo, fosse falar sobre finanças, ela ia falar com muito mais tranquilidade, porque é algo que ela viveu por quantos anos? Por muito tempo. É a mesma coisa que eu falar de comunicação. Para mim é fácil falar de comunicação. Para mim é fácil falar dos meus treinos, da minha vida, porque são coisas que eu tenho total domínio. E é sempre importante a gente saber, então, se a gente tem um tema que talvez a gente não tenha ainda tanta segurança, pô, eu quero abordar esse tema, mas eu ainda não conheço tão profundamente. Ter sempre muito mais conteúdo do que aquilo que você vai expor. E você ter na sua mente uma organização lógica daquilo que você vai falar. Eu quero falar isso, isso, isso. Eu quero falar esses 3 pontos, eu vou falar primeiro esse, depois esse, depois esse. Porque quando você começa a gravar, e aí entra no ponto que a Erika falou, você não se perde nas suas ideias. Porque geralmente quando você começa a gravar, vem outras ideias na sua cabeça. De repente você está gravando e você lembra de um exemplo que encaixa perfeitamente com aquele primeiro ponto. E se você tiver bem clara essa sequência lógica do que você quer falar, você tem um caminho, você já sabe para onde você está indo. Então você não se perde ali no meio da sua fala.
Aqui, praticar e adquirir experiência é exatamente o que vocês estão fazendo aí nos últimos 7 dias. É pegar todas as oportunidades que vocês têm para gravar vídeos. Seja para vocês, como eu falei, seja para vocês publicarem, seja para vocês já colocarem no Stories. Então, quanto mais vocês praticam, se continuarem fazendo uma vez por dia, uma vez por dia, uma vez por dia, vai chegar um dia que isso vai estar muito natural para vocês. Então, é a mesma coisa, a gente gosta de brincar com o exemplo de carro, né? Você começa a dirigir, você está aprendendo a dirigir, você faz tudo muito mecânico. Você tem que olhar ali no retrovisor, você tem que olhar ali, você tem que mudar a marcha. Então, você está pensando em tudo. E aí, com o passar do tempo, você vai pegando prática e chega um momento que você está em Nárnia dirigindo, né? Você não está nem lá. Você está hipnotizada dirigindo, você já sabe o que você tem que fazer e é super tranquilo. Então, para o vídeo é a mesma coisa. Você precisa ter essa prática para combater todos esses bloqueios, para combater todas essas desculpas que a gente tem, para perder esse desconforto em frente às câmeras. Então, é gravar, gravar e gravar. Você só vai perder o medo, você só vai vencer essas barreiras se realmente você gravar. Identificar as suas qualidades, que eu já falei um pouquinho disso na semana passada, falei um pouquinho disso ontem na live que a Sephora acompanhou. É saber quais são as suas qualidades de comunicação. A gente tem esse costume de focar sempre naquilo que a gente é muito ruim. E nós temos muitos pontos favoráveis. Seja o nosso conhecimento sobre o tema, e aí aqui eu estou focando mais em qualidades de comunicação. Então, quando você se comunica no dia a dia com as pessoas, quais são as suas qualidades de comunicação? O meu tom de voz é legal, a minha voz é legal, a minha dicção, a minha entonação, o meu vocabulário é legal, eu tenho bastante vocabulário sobre os temas que eu trabalho, eu tenho uma boa expressão corporal, eu tenho presença de espírito, eu tenho bom humor, eu tenho um raciocínio bem ordenado. Então, lista todas essas características suas de comunicação e fortalece cada vez mais essas características de comunicação. Coloca isso para jogo. Ligou a câmera, coloca todas essas características para jogo, porque tudo isso você passa para quem está te assistindo. Agora, se você entra naquela coisa, e aí a gente já vai entrar no próximo tema, que é o seja autêntico, né? Que eu sempre digo que o maior erro que as pessoas cometem, tanto para falar em público quanto para gravar vídeo, ligou, ficou verdinho aqui o negócio da câmerazinha, eu viro um robô. Porque eu quero ser perfeita, eu quero falar as palavras muito corretamente, eu quero falar num tom de voz adequado, eu quero estar com uma postura legal, eu quero estar com a roupa perfeita, engomadinha, o cabelo tem que estar perfeito, e aí você vira um robô. E aí quando você assiste depois, você mesmo se sente mal com aquele vídeo que você criou. E as pessoas que estão do outro lado, elas não se conectam com você. Elas falam, nossa, olha essa pessoa aqui toda robotizada, não encontrei verdade no que essa pessoa está falando. Então, o ser autêntico talvez seja uma das coisas mais importantes aqui na gravação de vídeo. Você pensar que a câmera é sua melhor amiga, que de trás da câmera, de repente, estão os seus melhores amigos, que você está numa mesa de um restaurante, na casa da sua amiga, no sofá da sua amiga, que vocês estão ali conversando e trocando ideia. E você ser o mais natural possível, para você não passar essa imagem de insegurança para as pessoas, porque elas não conseguem confiar naquilo que você está falando. Então, é usar as palavras que você usa na sua vida cotidiana, como se você estivesse mesmo conversando com o seu grupo de amigos. É se comportar do jeito que você se comporta. Então, os seus gestos têm que seguir a sua comunicação cotidiana. Ser o mais natural possível. E aí eu coloquei aqui de não ser egocêntrico, né? A gente falou bastante disso também na semana passada, que quando a gente vai fazer uma apresentação, quando a gente vai fazer uma gravação, a gente passa a pensar muito na gente. Em como tá o meu cabelo, como que tá a minha roupa, como que eu tô aparentando, a minha voz é legal, a minha postura é legal. E, na verdade, a nossa preocupação tem que ser com quem está nos assistindo. Quando eu foco no outro, quando eu foco em servir o outro, quando eu foco em agregar valor na vida do outro, eu tiro um pouco dessa carga de mim e eu consigo entregar o meu melhor para aquela pessoa. Eu consigo levar aquela mensagem que eu tenho no coração, aquela convicção que eu tenho com as coisas. Então, se eu imagino que a pessoa do outro lado tem um problema, está passando por um momento, e que eu consigo resolver aquele problema com o que eu vou falar, com a minha comunicação, com um produto, com um serviço, ou seja lá o que for, eu consigo transmitir essa mensagem com muito mais clareza, com muito mais convicção, e eu tiro esse peso de mim. Eu passo a comunicar, a fazer a gravação do vídeo para contribuir, para entreter, para realmente agregar valor para aquela pessoa que está me assistindo. Faz sentido até aqui isso para vocês? Alguma dúvida? Total, Mi, acho que é bem o que a gente, tudo, fazendo um resumo de tudo que a gente falou de feedback aí, tudo, que é o que eu te falei, percebi que eu engasguei numa palavrinha, fui embora.
sabe? Não dá para ser mecânico totalmente. Eu entendo quando a Érica disse que ela precisava do dela estruturado, que é para o trabalho dela, já tem outra linha, é diferente do que você ser totalmente. E aí tem conexão com cada público que você está atingindo, né? A gente acabou de ver os stories da Michelle lá. E tem um monte de gente que vai se identificar, mas totalmente descontraído e tudo. E tem conexão para tudo que é tipo de público. Então você tem que saber quem é seu público e aí usar o que você tem de melhor, né? Perfeito. Érica, quer falar alguma coisa? Eu quero. Olha, engraçado, tem uma coisa que eu não tinha pensado. Em listar as qualidades. Não tinha pensado nisso. Em olhar qualidade. Me senti agora. Porque você acha que você não tem qualidade. Não, ao contrário, porque a gente fala muito disso, né? Melhore, né, os pontos positivos, não foque nos negativos, né? E justo nisso, nunca pensei. Tipo, Como é que nossa, é casa de ferreiro, espeta de pau? olha, desejo que não, né? Mas chegou. É expandir, né, Mi, nossas qualidades. Sabe por quê? Porque eu sempre falo isso em todos os meus processos de mentoria, já falei isso no Instagram também. A gente pensa em comunicação, é um ato muito inconsciente. Porque comunicação é falar. E a gente sai falando sem consciência, sem ter consciência do que eu estou falando, sem pensar no meu objetivo, sem pensar na sensação que eu quero causar no outro, na emoção que eu quero causar no outro, sem pensar de fato assim, o que eu quero comunicar para essa pessoa? E, pô, no dia a dia pode parecer que é chato, vou ter que ficar toda hora pensando no que eu quero comunicar. Vai, se você não pensar, talvez você não comunique nada. Talvez você simplesmente fale. E aí a pessoa vai entender do jeito que ela quiser, você nem vai confirmar se ela entendeu o que você quis dizer e vai ficar por isso mesmo. Então a comunicação é inconsciente e é justamente por isso que você não pensou nas qualidades de comunicação. Porque talvez você nem tinha pensado que, de repente, um bom vocabulário é uma qualidade de comunicação. Então, a gente não tem esses insights de que, pô, eu já tenho todas essas qualidades. Eu posso usar isso aqui tudo para jogo. No caso da Sé, por exemplo, que a Sé tem mais a Sé era mais fechada, agora eu já não acho mais isso, né? Já mudei completamente de opinião. A Sé era mais fechada para se expor. Então, no primeiro contato, ela ficou ali muito fechada, muito tímida quando a gente se conheceu, né, Sé? E aí eu sempre trago esse ponto de vista para as pessoas que são tímidas. As pessoas que têm essa timidez, que são mais fechadas, elas têm uma audição absurda, elas conseguem ouvir e pescar muitas coisas sobre as outras pessoas. E isso é um diferencial de comunicação que não tem para ninguém. Eu coloquei hoje no Instagram. Para você persuadir alguma pessoa, basta você usar os ouvidos, porque ela te dá toda a informação que você precisa. Se você tiver com a escutativa e você ouvir atentamente o que a pessoa está falando, você pega tudo que você precisa e você vende até areia no deserto para ela. Então, é pensar nessas qualidades. Que qualidades que eu tenho de comunicação que eu posso potencializar na hora de gravar um vídeo. Bom, aqui a gente já entra mais na... Alguém ia falar alguma coisa? Que estava com o microfone aberto. Aqui a gente já entra mais na parte de planejamento e de preparação. A gravação do vídeo, ela tem muito mais... Você tem que investir muito mais tempo na preparação até do que no momento que você ligou a câmera e está ali gravando. Que é o que você falou, é pensar no seu público, é pensar na sua finalidade. Então, o primeiro ponto é pensar na finalidade do seu vídeo. O que você quer com aquele vídeo? E aqui eu tô falando de tudo. Eu tô falando dos stories. O stories, ele acaba sendo mais informal e talvez a gente não pense tanto nisso, não precise fazer com todos esses detalhes, mas se você vai fazer uma gravação de vídeo para o YouTube ou para o IGTV, por exemplo, já tem que ser uma coisa mais estruturada. E aí você precisa pensar qual que é a finalidade. Eu quero informar, eu quero entreter, eu quero vender, eu quero gerar uma transformação. Com quem eu vou falar? Entender o público é fundamental, porque para você saber falar na mesma linguagem que o seu público. E aí aqui tem vários pontos importantes, que é a gente tem um público que é completamente racional, que vai muito pela lógica, e que você precisa trazer dados, você precisa trazer dados científicos, você precisa trazer uma informação lógica e racional, e tem um público que é pura emoção, que você precisa tocar o coração daquela pessoa, você precisa contar uma história, você precisa fazer ela sentir,
E aí a gente entra um pouco no mundo de PNL, que tem a questão do visual, tem a questão do auditivo, tem a questão do sinestésico. Você precisa colocar todos esses sentimentos, todos esses recursos para jogo no seu vídeo. Você precisa fazer a pessoa imaginar, você precisa fazer a pessoa, de repente, ouvir, que já vai ter o ouvir do áudio, né? Você precisa fazer ela sentir aquilo que você está comunicando. Então tem toda essa preocupação com a finalidade e com o público. E aí, em cima disso, você tem um script, você tem um roteiro do que você vai fazer no vídeo. Depois eu vou compartilhar o modelo de roteiro que eu uso para fazer os meus vídeos. Que aí é considerar ali qual que é a mensagem central do meu vídeo. O que eu quero comunicar aqui, qual que é o meu objetivo. E buscar sempre sintetizar bastante esse conteúdo. Às vezes eu tenho uma mensagem principal que eu destrincho ali em 3 pontos. Que são os 3 pontos que eu vou seguir, a lógica do raciocínio que a gente falou lá na frente. E finalizar o vídeo sempre com uma mensagem clara, forte e evidente. O que é que você quer que a pessoa que te assistiu faça depois que ela te assistir? É gerar uma emoção? É gerar uma reflexão? Você quer que ela compre alguma coisa? Você quer que ela te mande uma mensagem? Então, a gente ser claro e bastante específico nessa mensagem final. Tudo comunica. Então, aqui é lembrar que tudo que a gente faz na hora da gravação de um vídeo vai comunicar. O meu cenário aqui atrás está comunicando, que eu sou uma pessoa que adora ler livros. A minha roupa comunica, a minha postura corporal comunica. Se eu estou assim, eu não passo nenhuma confiança para vocês. Se eu estou assim de peito aberto, eu passo uma confiança para vocês. A minha voz, tudo que tem aqui nesse cenário comunica. Então, na hora de você preparar, é você pensar onde que eu vou gravar, o local que eu vou gravar tem uma acústica legal? Será que eu vou precisar colocar a lapela o fone, né, servindo como uma lapela? Qual é a preocupação que eu preciso ter com o ambiente? Qual é a roupa que eu preciso colocar, pelo menos daqui para cima, o que está embaixo que ninguém vai ver, tá tudo certo? Então, ter toda essa preocupação com o ambiente, com a sua roupa, porque tudo que a gente faz comunica. Eu sempre digo que as pessoas, elas se preocupam muito mais também com o conteúdo. Então, não adianta nada eu ter um baita cenário bonito aqui atrás e o meu conteúdo ser super fraco. Eu já vi gente que fez live no Instagram de pijama. E tava tudo bem, porque ela tava passando um puta conteúdo. Mas é aquela coisa, é a nossa imagem profissional. Tudo que eu tô fazendo aqui tá passando a minha imagem profissional, tá gerando a minha reputação e minha credibilidade na cabeça de quem tá assistindo. Então, a gente tem que ter toda essa preocupação. Aí tem o controle de ansiedade. Principalmente quando a gente vai fazer um vídeo que é mais roteirizado, uma coisa mais produzida, vai surgir essa questão do controle da ansiedade, que vai bater aquele nervosinho e você precisa dar uma controlada. E aqui é o mesmo procedimento que eu passo também para quem vai falar em público. Então, não serve só para isso, serve também se você for fazer uma apresentação. Que é o quê? Sempre ter essa preocupação, né? Não só no momento de gravar o vídeo. Mas, pô, eu sei que amanhã eu vou precisar gravar um vídeo super produzido, eu vou numa produtora, ou um produtor vai vir aqui gravar para mim. Aí eu até coloquei aqui algumas formas de você diminuir essa ansiedade com a gravação do vídeo. Uma é exercícios físicos, porque causa bem-estar e relaxamento na gente. Isso é uma coisa que a gente pode fazer sempre, não só no momento de gravar o vídeo. O segundo é antes da gravação, ou antes de você fazer uma apresentação, você ter papel e caneta na mão e você escrever tudo que está se passando na sua cabeça. Essa é uma forma de você avisar para o seu subconsciente que agora não é hora de pensar em nada disso. Então, você coloca tudo no papel, tira tudo aquilo, isso aqui eu não vou resolver agora, é depois. E deixa aquilo lá e vai focar no seu vídeo, na sua apresentação. Isso é importante também, é uma forma de avisar para o subconsciente que não é hora de resolver aquilo. Fazer contas matemáticas sem calculadora, para você usar mais o lado esquerdo do seu cérebro e menos o direito, que é da emoção. Então, a gente falou disso na semana passada, né? Que o lado esquerdo é o racional e o lógico. Você ficar tentando fazer contas sem calculadora na sua cabeça, você vai deixar o seu emocional lá apagado e vai usar só o seu lógico. E isso vai te ajudar a diminuir a ansiedade. Fazer isso por uns 3, 4 minutos até reduzir um pouco seus batimentos cardíacos. E cuidar da alimentação, né? Evitar alimentos muito gordurosos, evitar o café, porque o café ele tem energizante, então isso acaba também te gerando uma ansiedade maior. E aí até coloquei algumas dicas, né? Que castanha do Pará, laranja e brócolis são alimentos legais para você diminuir um pouco essa ansiedade. E aí o aquecimento vocal. A nossa face humana ela é composta por 11 músculos e todos eles são utilizados durante a nossa fala. Então é legal, antes de você começar a gravar um vídeo, você fazer exercícios simples,
como abrir e fechar a boca o máximo que você puder. A Séfora já está fazendo. Movimentar a língua dentro da boca, fazer expressões exageradas, tudo isso para você exercitar esses músculos e você estar mais relaxado na hora de você gravar o vídeo, você cometer até menos erros, porque aí a gente, às vezes, não preparou ali os músculos, a gente sai falando muito rápido ou sai falando muito devagar, e aí você atropela um monte de palavra. Então, isso é legal também. E o controle da respiração, como aquecimento vocal, também é muito importante. Porque, principalmente quando a gente tem esse nervosismo, quando a gente está começando, a gente sai falando muito rápido e a gente esquece de respirar. E aí, para quem está assistindo, é perceptível aquela que você está puxando o ar com mais força para falar. Então, é legal isso, é legal fazer esses exercícios, facilita a nossa dicção e fica mais fácil das pessoas entenderem a gente também durante o vídeo. Gente, desculpa, mas a gripe tá fogo. Aí, continuando aqui, é o relacionamento com a câmera, né? Tem gente que só de ver uma câmera, de ver o botãozinho vermelho, aqui no meu caso é o verde, já fica tenso, já trava e tudo. Quanto mais você gravar, mais intimidade você vai ganhar com a câmera. E a câmera, ela precisa ser sua amiga. Então, ela não te julga, a câmera ela não vai te julgar. E ainda mais se você estiver fazendo uma gravação de vídeo, melhor ainda, porque depois qualquer coisa é só, sei lá, apagar e pronto. Então, olhar, ter uma relação mais amigável com a câmera, encará-la mesmo como uma melhor amiga e lembrar que na maior parte do tempo, e essa foi até a dica que eu dei para a Séfara, a gente tem que olhar para o obturador. Então, quando a gente olha para o obturador, a gente está olhando no olho da pessoa que está assistindo a gente. E aí, é nesse momento que a gente realmente gera a conexão com a pessoa. Então, o obturador é o elo entre você e a pessoa que está te assistindo. Óbvio que às vezes você vai estar fazendo um conteúdo maior, como o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. Às vezes eu tiro o olho daqui. É engraçado, porque eu tiro o olho daqui para olhar para vocês, porque vocês estão aparecendo aqui do ladinho para mim. E às vezes eu tiro o olho daqui para olhar as minhas anotações, para ver se eu estou seguindo o meu roteiro. É normal. Mas a questão é eu não olhar o tempo todo para o papel, porque aí eu não gero nenhuma conexão com vocês. Vocês vão falar, pô, ela só vai ficar olhando para o papel, não vai olhar para a gente? Então, vai ter esses momentos de escape, de você olhar para outras coisas, mas a maior parte do tempo, olhar para o obturador para a pessoa perceber que você está, de fato, conectada com ela. A questão de empatia e de simpatia, de gravar o vídeo sorrindo, mas não é aquela coisa, não é um riso forçado. É um sorriso natural, porque esse sorriso ele também é responsável pela conectividade que gera entre as pessoas. Então, você está num sorriso natural mesmo. Conforme você vai falando, você vai sorrindo. E interagir com o espectador. Por mais que você saiba, você está gravando um vídeo, você sabe que o cara não vai falar com você, ele não vai te responder ali. Mas no momento que você mostra uma preocupação com ele, ele fala, pô, que legal. Então, quando você faz uma gravação, você pode falar, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui no comentário, você pode me mandar que depois eu vou te responder, perguntar se aquilo faz sentido para a pessoa, se ela está acompanhando o que você está falando, como se a pessoa estivesse de fato na sua frente. Porque mesmo que ela vá assistir depois, ela vai sentir que você buscou se relacionar com ela e que você abriu um espaço para interação. E isso te conecta cada vez mais com essa pessoa. O próximo ponto aqui é a questão de entonação. A entonação nada mais é do que a energia que você coloca nas palavras. Então, buscar ser fiel do início ao fim do vídeo. Porque muitas pessoas começam o vídeo super empolgadas, uhul, e terminam o vídeo, tipo, deprimidas. E aí você quebra essa conexão com a pessoa o tempo todo. Então, tem que ter uma linearidade. E aí, aqui, de novo, entra a questão da atenção com a ansiedade. Cuidado com a respiração. Quando você afeta a respiração, você afeta também o seu ritmo de fala. Então, as pessoas percebem isso nitidamente do outro lado. E a linguagem corporal, que a gente já falou um pouquinho, a gente interpreta a comunicação não verbal, que são os gestos, a postura e os movimentos corporais, por meio do nosso subconsciente. E aí que estão aqueles conceitos de confiança, de segurança, de ameaça, entre outros. Então, é muito importante que você consiga, por meio da sua gesticulação, por meio do seu ritmo de fala, você passar essa confiança para a pessoa, porque é pelo subconsciente que ela vai perceber tudo isso. Então, ter movimentos muito objetivos, a questão do olho no olho, que transmite segurança, transmite naturalidade para a pessoa, enfatizar alguns pontos da sua fala com a sua gesticulação, isso é muito importante também. E agir sempre com naturalidade e com segurança. Dúvidas? Érica, bugou aí? Vou tomar uma aguinha.
Tô anotando tudo aqui, amiga. Ótimo. Tá Muito bem. ótimo. Só pensei em uma coisa aqui, ó, menos café. Sim, porque o café ele dá uma acelerada, né? É. Aí eu trouxe aqui uma técnica, né, que vem sendo muito utilizada em questão de marketing, publicidade e tudo mais, que é a questão de storytelling. E que é importante também a gente aprender com essa técnica, porque pode ser uma forma de você contar a história da sua marca, do seu negócio, contar sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, através do storytelling, que nada mais é do que a arte de contar histórias. É você conseguir transmitir a sua mensagem por meio de uma história cativante e inesquecível. Por que usar o storytelling? Porque o cérebro humano tem mais facilidade para reter histórias do que dados. Então, quando a gente conta boas histórias, a gente consegue criar uma identificação e uma conexão emocional com as pessoas. Quando elas se identificam com você, elas se sentem mais confiantes naquilo que você fala. Elas se sentem mais confiantes até para comprar aquilo que você está oferecendo para elas. E eu dei um exemplo na semana passada no meu Instagram do evento do Joel que a gente foi. Teve um momento que até ele mesmo chamou atenção para esse momento. Que ele estava contando uma história. E nesse momento em que ele estava contando uma história, não tinha uma pessoa na audiência olhando no celular. E eu acho que não tem nada mais poderoso do que esse exemplo para mostrar a importância de histórias. Porque hoje as pessoas estão lá, mas elas não estão lá. Elas estão lá, mas elas estão mandando uma mensagem, estão tirando uma foto, estão fazendo alguma coisa. E no momento que elas se envolveram tanto com a história que ele estava contando, que elas simplesmente largaram o celular e ficaram focadas em olhar para ele e ouvir ele contando aquela história. Então isso me chamou bastante atenção, por isso até que eu trouxe esse conceito aqui para vocês. Eu conheço um pouco, Mi, desse conceito, porque o meu marido tem um sobrinho, a esposa dele é fotógrafa. E ela faz um curso só sobre a técnica para contar a história através das fotografias. Ela ajuda as pessoas a montar os álbuns físicos de fotografia contando histórias. Porque hoje a gente não tem muita coisa, né, nesse sentido. E as turmas dela têm fila de espera, para você ter ideia. Nossa, que bacana. É, porque ela monta todo o álbum e tem uma história desde o álbum, da concepção do álbum, de toda a personalização do álbum, e ela ensina você a escolher as fotos de forma que conte a história fisicamente. Show de bola, muito bom. Eu trouxe aqui essa técnica, obviamente, não vou aprofundar muito nesse assunto, mas é mais para vocês conhecerem também. E aí depois, se vocês quiserem saber mais, posso até trazer algumas indicações de livros. Eu tenho lido muitos livros sobre o assunto também. Então eu coloquei aqui os elementos fundamentais, né? Tem uma narrativa com começo, meio e fim. Essa é para Claudinha, viu, Claudinha, na hora que você assistir a gravação. Eu ia falar isso agora, Claudinha, essa é a frase da Claudinha, começo, meio e fim. O storytelling, ele mostra os momentos em que tudo acontece normalmente até que algo rompe com esse equilíbrio. E aí surge um desafio, um obstáculo, um problema para meio que atrapalhar ali a história. E aí a pessoa começa a se envolver, porque ela quer saber como que a pessoa que está contando a história, ou a pessoa que viveu essa história, como que esse problema vai ser resolvido, como que ela vai superar esse obstáculo. Então aqui ela tem que sentir como se ela tivesse ela vivenciando aquele problema. Ela tem que se sentir tão conectada com a sua história que ela está imaginando que ela está vivendo aquilo. E aí, na sequência, vem a revelação, né? Como esses desafios foram vencidos com luta e com determinação. E chega até o momento que a pessoa, às vezes, você pode criar uma sensação de dúvida de que a pessoa conseguiu vencer essa luta, de que ela conseguiu superar aquele obstáculo. Para a pessoa realmente ficar cada vez mais engajada na sua história e comprar cada vez mais, sentir cada vez mais, estar cada vez mais conectada emocionalmente com a sua história. É uma técnica bem interessante. E aí, no final, deixa uma reflexão para que as pessoas tirem algum aprendizado, algum ensinamento dessa história. E deixa a conclusão por conta dos ouvintes, às vezes, para que a pessoa tenha a impressão que assim, a mensagem não foi uma coisa imposta, que ela teve o poder de decisão daquela história. Isso principalmente quando você está fazendo uma negociação, alguma coisa nesse sentido, você está tentando convencer alguém de fazer alguma coisa que você quer, é uma técnica super bacana de fazer. Porque ela não vai sentir que você é imposto para ela, vai falar, eu cheguei nessa conclusão, eu tomei essa decisão. Não foi algo que me foi imposto.
E aí até coloquei a frase aqui, né? Todo mundo tem uma história, conte a sua. E por que eu coloquei isso? Porque a gente falou um pouco de vulnerabilizar ali no começo, né, Sé? E eu, às vezes, faço alguns conteúdos dentro do Instagram justamente nessa pegada de vulnerabilizar, de contar a minha experiência, de contar alguma coisa que, puxa, podia ter dado mais certo, ou eu sou fraca nesse sentido, sabe? Mostrar uma fraqueza. Isso funciona demais, as pessoas engajam muito. Quando você vulnerabiliza, as pessoas se identificam e elas falam pra você: nossa, eu me identifiquei com isso, eu tenho essa dor, eu passo por esse problema. E aí elas começam a interagir, elas se engajam mais com você. Isso é uma verdade. Eu tô lendo o livro lá, né, da Brené Brown, e ontem eu peguei uma frase que, me teletransportou para uma amiga aí que há muito tempo, até mandei para ela: ai, que livro você tá lendo, não sei o quê. Renderia um stories, viu, Milena? Já pensei nisso agora. Anota aí, não perde a oportunidade. Anota aí para fazer stories depois. E é impressionante, assim. Então, a gente pode contar as nossas próprias histórias. Então, a gente não precisa ficar preso, de repente, em agregar valor só com aquele conteúdo mais técnico que a gente tem, só com o embasamento mais técnico que a gente tem. A gente pode contar a nossa história, a gente pode contar a história de um cliente. Olha, eu ajudei meu cliente a superar esse desafio dessa forma. Então, tem muita coisa que a gente pode trazer e que quando são histórias de fato, as pessoas se conectam muito mais com a gente. E aí eu trouxe aqui um quadrinho de inspirações mesmo, né? Que é um pouco do que a gente falou. Pô, eu não tenho ainda uma linha de conteúdo muito forte. Ou mesmo que você tenha uma linha, às vezes foge a inspiração. Você fala, eu não sei. Você tem muito conteúdo e você fala, eu não sei sobre o que falar. É normal acontecer isso. Então, assim, inspire-se. Livros. Então, por exemplo, uma mensagem de um livro pode ser uma inspiração para você fazer um stories. Você está assistindo um filme, você está assistindo um seriado. O filme é muito básico, assim, de ter uma mensagem forte que você pode transformar em um conteúdo bacana. Observação da nossa vida cotidiana. Eu faço muito isso. Às vezes eu vejo uma cena na rua e aquilo me dá uma inspiração e na hora eu já pego o celular e já gravo ou eu anoto para depois eu fazer alguma coisa. As conversas, os diálogos que a gente tem, sempre surge inspiração para alguma coisa. Pesquisas, quando eu digo pesquisas, estudos mesmo, pesquisas científicas que podem trazer algum dado, ou vai lá no Google. O Google tem várias ferramentinhas também que você pode pesquisar sobre aquele determinado assunto específico, o que as pessoas estão mais se perguntando sobre aquele assunto. Depois eu posso até compartilhar alguns sites com vocês para vocês pesquisarem. Então, o que é isso? Como funciona isso? Como que é o coaching? Como que não? O que é coaching? O que é terapia? E respondendo várias dúvidas. Tenha sempre um bloco de notas com você para anotar as suas ideias. Que nem agora você teve um insight, você pode anotar para amanhã ou depois você fazer. Mas quando eu comecei a gravar os vídeos na primeira semana, Mi, até para ter conteúdo para outro dia, eu já tinha um bloquinho, eu saía anotando, eu vou pensar nisso, vou pensar naquilo. Comecei a anotar num bloquinho mesmo. Essa cena poderia pensar nisso, aquela cena poderia pensar naquilo. Eu não tinha essa prática. No dia que você lançou o desafio, eu comecei a pensar nisso, já ia anotar, sabe? Muito legal, porque às vezes tem dias que eu acordo e não estou inspirada. E aí eu vou lá no meu blog e falo assim, eu tinha anotado aqui para fazer um vídeo sobre isso. E aí eu posso ir lá e produzir aquele vídeo porque o conteúdo já está ali prontinho. E outra coisa que é importante, principalmente para você, Érica, o que é óbvio para você não é óbvio para mim. Então, às vezes, a gente está muito presa ao nosso trabalho e a gente fala assim, não, mas isso aqui é muito óbvio. Todo mundo já falou disso. E não. Tem pessoas que ainda não sabem. E não são sempre as mesmas pessoas que estão te assistindo. Então, mesmo que a coisa seja óbvia, coloque ali. Para mim, de repente, é óbvio que é comunicação assertiva. Mas para você, você não sabe o que é assertividade. Então, a gente precisa sempre pontuar isso. Não pensar que o que é óbvio para você é óbvio para o outro. Podem ter aí diversas circunstâncias. Quer falar alguma coisa, Érica? Não? Tá bom. E aí aqui eu trouxe os aplicativos para vocês. Tem um aplicativo de teleprompter, se você quiser gravar um vídeo e você for um roteiro maior, for um vídeo maior, que você queira acompanhar pelo próprio computador, você consegue ir lá colar o seu texto e ele vai rolando aqui no computador e você vai gravando. Eu coloquei o link aí para vocês. Para edição de vídeos, tem o Filmora, tem o Panzoid. O Panzoid é um aplicativo para você cortar e juntar pedaços de vídeo.
Então, se é um vídeo maior, geralmente o que eu faço, tá? Eu gravo o vídeo inteiro, mesmo que eu erre no meio do caminho, eu recomeço a gravação de onde eu parei, de onde eu errei. E aí depois eu vou nesse aplicativo, na verdade esse aqui você consegue fazer até pelo site. E aí eu vou cortando aqueles trechos em que eu errei. Porque aí eu não fico, eu não gravo o vídeo todo de uma vez, porque senão se você erra e começa do zero, você perde muito tempo. Como eu tenho iPhone, eu mexo no iMovie também, que eu consigo editar ali, fazer algumas transições. E tem o InShot, que você também consegue juntar imagem com vídeo e tudo mais. Para incluir legendas, eu não sei se vocês já viram no próprio Instagram, tem alguns vídeos que as pessoas colocam legenda. Por que você deve assistir esse vídeo? Assiste esse vídeo agora. Dá para você incluir pelo headliner, que também é pelo próprio site, e pelo clips. E aí é tudo meio, gente, fuçando, é meio... Você vai olhando e já vai tendo alguma ideia ali de como mexer. E para cortar vídeo para o Stories, se você gravar pela câmera do celular um vídeo maior de 2 minutos e quiser cortar em 15 segundos, aí vocês podem usar o Story Cutter e o Cut Story, que aí ele quebra esses 2 minutos em vídeo de 15 segundos, e aí depois você localiza ali pela biblioteca do celular e vai subindo cada vídeo. Em geral, vídeos do Stories, eu tento seguir aquele tempo que tem no Stories mesmo. Eu não faço nada mais longo que aquilo, porque senão é o que a Erika falou. As pessoas acabam pulando e não assistindo. E aí, quando é um pouco maior, eu já subo direto para o IGTV. O IGTV, ele tem um loginho do IGTV, depois eu posso mostrar para vocês, no próprio, ali perto do feed, ou ali em cima, agora eu não tô lembrando, acho que é ali em cima. Tem um loginho do IGTV, você clicando lá, ele vai abrir um monte de vídeo e tem o seu perfil em cima. Aí tem um botãozinho de mais, quando você clica ali no mais, ele já vai abrir a sua biblioteca de vídeos para procurar. Você sobe o vídeo, você consegue colocar uma título, legenda e consegue compartilhar direto no feed também. Eu vou fazer aquele esquema de gravar para vocês verem depois como que é. Aí quando os vídeos forem maiores de 2, 3 minutos, já é legal subir para o IGTV. E aí ele já compartilha também no feed. Acho que é isso, gente. Dúvidas? Olha, aprendeu essas dúvidas, né, Milena? Aprendi. Se abrir para plateia, a gente fica aqui falando a noite inteira, né, amiga? Porque é muito legal, assunto muito legal. Mas dúvidas, adorei. Dúvidas vai surgir no dia a dia, quando a gente estiver fazendo, né? Legal. Mas tá bom, a gente vai mandando mensagem uma para outra e se apoiando. O grupo tá lá aberto pra gente trocar o tempo todo. Né, agora, né? Exato. É não deixar de fazer, né, Mi? Porque aí tudo que a gente ganhou até aqui, aí acho que a gente acaba... É aquela coisa, é igual o inglês, você aprende, não pratica, não adianta nada, né? Exato. Por isso, assim, eu nem coloquei... eu coloquei o desafio na primeira semana para vocês já irem fazendo. Não coloquei nenhum desafio agora nessa etapa. Mas, assim, façam. Continuem fazendo. Não quero fazer todo dia. Tá tudo bem, não precisa fazer todo dia. Mas faz uma vez por semana. Experimenta fazer um vídeo maior de 1 minuto, Sim. 2 minutos. Sim. Experimenta fazer uma live. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui que é bem importante. O Instagram, ele geralmente faz os vídeos ali mais verticais, né? Então, para gravar, vocês podem gravar no vertical mesmo com o celular. No YouTube, é legal vocês gravarem sempre na horizontal. Se vocês querem subir algum vídeo para o YouTube, já gravem na horizontal. Eu cometi esse erro uma vez de gravar um vídeo inteiro de 5 minutos na vertical e eu tive que gravar tudo de novo. Então, já fica a dica do meu aprendizado, gravem na horizontal. E no YouTube, você tem a possibilidade, putz, eu quero gravar um vídeo maior. Você pode gravar pelo próprio computador, vai lá em transmissão ao vivo, tem como deixar a transmissão privada só para você. E aí você vai lá e grava, e depois você faz o download e entra em um desses aplicativos para conseguir editar. Pelo próprio YouTube, eles também têm um aplicativo de edição, que você consegue fazer tudo já lá direto na plataforma, que também é bem, bem fácil assim, de entender. Mas dá para fazer isso pelo YouTube. Além de você subir o vídeo já gravado, você consegue fazer uma transmissão ao vivo. Quiser dar uma aula, por exemplo, sobre algum assunto e chamar as pessoas para assistirem, dá para você fazer essa transmissão ao vivo pelo YouTube. Porque aí ele vai mais tempo do que o Instagram. O Instagram tem um limite ali de 1 hora.
Então dá para fazer isso também. Esqueci de anotar aqui, mas essa dica eu mando depois por escrito também no grupo. Tá. Mi, manda a dica também que você falou de pesquisa lá do Google. Mando. Vou anotar aqui para não esquecer. É isso, gente. Continuem se desafiando. Façam vídeos maiores, façam vídeos para o IGTV. O IGTV ainda está engajando bem também no Instagram. É parecido ali, talvez até um pouco mais do que o Stories. Então, o pessoal está começando a descobrir essa ferramenta, está cada vez entrando mais vídeo lá. Então, é legal também a experiência. Também gera bastante engajamento, também gera bastante comentário. Façam aulas no YouTube, façam lives no Instagram, arrasem. Ô, gente, é muita coisa ao mesmo tempo. Eu faço live conjunta também, adoro. A gente não fez a nossa, Sé. Precisa, né? Precisamos. Deixa eu passar essa semana que você sabe que para finanças a última semana do mês é complicado, né? Mas E tô usando só o racional, meu cérebro tá funcionando só do lado racional, que é só continha só. E qualquer dúvida, o grupo tá aberto justamente pra gente trocar experiências. Quiser mandar um vídeo lá, fala, eu fiz um vídeo de 1 minuto, tô em dúvida, o que vocês acham? E a gente vai trocando esses feedbacks, que é bem importante, mas continuem fazendo, porque é só fazendo que vocês vão melhorar. É igual o nosso trabalho, seu trabalho. Você começou, quando você se formou, você não sabia ainda tudo de finanças. Você foi fazendo, Sim. você ficou naquilo. O vídeo é a mesma coisa. Vai fazendo. Um dia você vai estar fazendo com a maior naturalidade do mundo, vai sair no meio da rua e vai fazer e não vai estar nem aí. E nem vou cair, né, Mi? Vou gravar o stories e nem vou cair, né? Nem vai cair, exatamente. Eu não estava fazendo stories quando eu caí, que fique bem claro. Não, mas sabe que eu nem lembrei de você. Eu lembrei da Nádia com o celular atravessando a rua no final de semana. Eu lembrei disso, nem lembrei de você, não. E aquilo ali, para mim, é você conseguir gravar, olhar para a faixa de pedestre, para o semáforo lá e gravando stories. Eu falei, nossa, consegue muito, meu. Aí é que a desenvoltura, né, Fê? Daí aí a gente tá frita. Não, já é master ali, minha filha, master, porque conseguiu atravessar a rua, olhar a faixa, olhar o sinal e ainda gravar o stories ainda. Tem que ser muito bom para fazer isso, hein? Muito. Muito bom. Gente, aguenta aí que eu vou pegar meu celular para tirar uma foto. Tá. Nossa, muito conteúdo. Tô meio retardada aqui, né? Assim, digerir, né? E é muito coisa prática, né? Muito conteúdo no sentido de ser muita coisa prática. Imagina nós, Mi, que tá com a cabeça cheia do final de semana ainda. Estamos tudo bugado ainda e já estamos com mais informação na cabeça. É isso aí. Sexta-feira vem mais. Vem? Vem. O workshop. Para mim, quinta-feira já. Quinta-feira já, é verdade. Vou tirar uma foto, sorriam. Deixa eu colocar. Ah, caramba, deixa eu ver. Tira outra, amiga, eu tava arrumando o cabelo. Peraí, vai. Daí eu olho pro capturador, que agora eu já peguei essa também. Eu também, Érica. Olhando pra mim, e aí agora eu já até olhei pro capturador. Eu também. Agora eu fico olhando meus vídeos para ver para onde eu tô olhando. Vou tirar outra porque a gente não saiu bem na foto, Érica. A gente saiu desfavorecida. Então vai. Foi. Eu saí pretinha na foto, mas tá tudo bem. Como assim? É só na foto, minha filha, porque com essa brancura toda aqui, ó. O que vocês vão fazer de workshop sexta? Você já parou de gravar? Peraí, vou parar a gravação, gente. Só um minuto. Valeu! Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada por confiarem em mim, por estarem aqui no curso. Espero que vocês façam muitos vídeos e arrasem muito. Lembrem-se sempre da minha frase: a sua voz muda o mundo. E o mundo precisa de vocês para curar tanta dor, para ajudar cada vez a transformar mais vidas. Então, obrigada de novo pela confiança. A nossa brincadeira do final de semana é obrigada por me comprarem na planta. Isso mesmo. Como é? Foi meu primeiro curso e fiquei muito feliz, muito honrada de ter vocês comigo. E fico à disposição de vocês no grupo
no meu WhatsApp particular, no Instagram, no LinkedIn, onde vocês quiserem me chamar, me procurem, que eu tô à disposição para ajudar vocês, tá bom? Obrigada. Gratidão, Mi.